Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de relatividade. Então, na aula passada nós começamos a falar sobre o espaço-tempo, né? Bom, na aula de hoje vocês vão continuar a desenvolver suas habilidades em ver o universo em 4 dimensões, né? Bom, mais em particular, o que a gente vai ver hoje vai ser o seguinte: digamos, o que a gente viu na última aula foi, considerando um dado referencial, como eu representava partículas nesse dado referencial, objetos extensos, raios de luz, etc., né? Mas aí você poderia perguntar, e como é que eu faço, como é que eu represento, naqueles chamados diagramas de espaço-tempo, como eu represento uma transformação de Lorentz? Como que eu vejo essa passagem de um referencial para o outro, usando transformação de Lorentz? Então, isso é o que a gente justamente vai ver nessa aula, tá? Então, antes de fazer isso, vamos só relembrar algumas questões, no caso mais simples de uma rotação que vocês já estão acostumados, né? Então, como que a gente representa uma rotação de eixos, né? Para depois a gente passar para como a gente faz uma transformação, como a gente representa os eixos de um sistema de coordenada quando você faz uma transformação de Lorentz, né? Então, para a rotação, digamos, eu tenho aqui o meu sistema original, XY, e depois eu tenho aqui o sistema rodado, x', y', com uma rotação de um ângulo θ, né? E o que corresponde, como eu caracterizo todos esses pontos aqui que estão nesse eixo x'? Bom, os pontos que estão aqui nesse eixo x' são os pontos que têm a coordenada y' igual a 0. Isso que é a característica comum desses pontos. Da mesma maneira, todos os pontos que estão aqui nesse eixo y' são o quê? Eles são pontos em que a coordenada x' dele é 0, né? Essa aqui é a maneira como a gente caracteriza esses pontos e como a gente realmente consegue fazer esse desenho desses eixos, tá? Para a transformação de Lorentz, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Para obter os eixos CT' e X', a gente vai usar a mesma ideia, tá? E para fazer isso, eu vou considerar o caso mais simples da transformação de Lorentz, aquela que a gente chamou de especial, que a velocidade está toda ela na direção x, tá? E inicialmente eu vou considerar o caso quando as duas origens, O e O', coincidem no instante 0, t igual a 0, né? Bom, agora a gente vai fazer a mesma coisa que eu falei antes. Então, como que a gente caracteriza, quando eu faço essa transformação, como eu caracterizo o eixo x'? Como aqui em cima eu caracterizo os pontos que pertencem a esse eixo como sendo os pontos que satisfazem a essa equação daqui, essa condição, né? Que é o análogo do que acontece lá na rotação, né? Agora, qual é a equação? Como que eu posso escrever isso em coordenadas CT e X? Então, é bem simples. Você tinha lá essa transformação aqui, essa transformação de Lorentz para o tempo, né? Como eu relaciono a coordenada t' com relação às coordenadas sem linha, né? Essa aqui foi a relação que a gente pegou, né? E agora eu quero impor essa condição daqui, que o CT' é 0. Então, nessa transformação aqui, eu coloco justamente essa condição, CT' sendo 0. Bom, e aí eu pego essa equação. Agora, dessa equação, esse gama aqui, ele nunca pode ser 0. Se você pensar bem, gama é aquela 1 sobre raiz de 1 menos beta quadrado. Isso nunca é 0, né?
Portanto, isso aqui só vai acontecer quando esse parênteses aqui for zero. E, bom, da condição que esse parênteses aqui é zero, eu posso passar isso para o outro lado e eu pego essa condição. Ct igual a beta-x. Né? Lembra que eu tenho, a princípio, eu tenho lá o meu sistema, digamos, eu estou no referencial S, e no referencial S, a gente escreveu lá na última aula, o diagrama de espaço-tempo tinha essa forma. Ele era escrito em termos, um eixo era o eixo x, o outro é o eixo ct. Né? Então, o que é isso aqui? Nesse diagrama daqui. Você pode pensar o ct como fosse o y. Né? Se você tivesse uma equação y igual a beta-x, o que seria isso? Seria a equação de uma reta. Mais em particular, uma reta que passa pela origem. Né? A única diferença é que aqui a gente tem o ct no lugar do y. Né? Mas isso aqui é exatamente a equação de uma reta que passa aqui pela origem. Né? Ela não passaria pela origem se ela tivesse aqui uma constante. Né? Mas isso aqui é a equação de uma reta que passa pela origem, e esse beta é aquilo que vocês aprendem lá no cálculo 1, isso aqui, ou em geometria analítica, isso aqui é a chamada inclinação da reta. Né? E essa inclinação da reta você pode escrever como uma tangente de θ, e esse θ é justamente o ângulo entre essa reta e esse eixo. Né? Então, a gente obteve que esse eixo x', ele satisfaz a essa equação, é uma reta dessa forma, e a inclinação dessa reta é o beta. Né? E aí daqui eu posso inverter quanto que vale esse ângulo em termos do beta. É só inverter, eu pego que esse ângulo θ é o arco tangente de beta. Né? Então a gente vai pegar, digamos, uma reta assim, e esse ângulo θ tem essa relação aqui com esse beta, que é o V sobre C. Né? Agora, como fisicamente a gente sabe que esse beta só pode tomar valores entre 1 e menos 1, porque o V, o módulo da velocidade, nunca pode ser maior que a velocidade da luz. Né? Então, dessa condição, eu tiro que esse ângulo daqui só pode variar, esse θ aqui, que aparece aqui, só pode variar entre menos 45 e mais 45. Tá? Ele não pode ser um ângulo diferente, digamos, tem que estar nesse intervalo. Tá legal? Agora, bom, tudo isso aí é para o eixo x'. Né? E agora para o eixo ct'. Bom, é a mesma coisa que a gente vê já ali para a rotação. Né? Quer dizer, sempre um eixo é quando a outra coordenada é zero, aquilo que caracteriza aquele eixo. Né? Então aqui o eixo ct', ele corresponde a todos os pontos onde o x' é zero. Né? Que foi a mesma coisa que a gente fez para a rotação. Né? E aí agora, se a gente pega essa equação daqui, que a gente tem lá das transformações de Lorentz, e a gente coloca essa condição de que o x' é zero, a gente vai ter essa equação. Mais uma vez, esse gama aqui nunca pode ser zero, portanto, a única coisa que pode ser zero é esse parênteses. Tá legal? E aí, daqui a gente pode reescrever esse parênteses sendo zero como pegar essa equação x igual a beta ct, e aí eu posso passar esse beta aqui para baixo dividindo,
e a gente pega essa outra equação, uma equação, como no outro caso, né, de um CT como função de x. Né? Nota que na equação aqui de cima a gente tinha CT igual a beta x, e agora, isso aqui para o eixo x', e agora para esse eixo CT', a gente pegou essa outra condição. Tá legal? Então foi essa a condição que a gente pegou para esse outro eixo. Né? Mas a gente já tinha visto que o beta, a gente já tinha visto que o beta era tangente de θ. Então posso substituir aqui. Tá legal? E, bom, vocês sabem lá de trigonometria que o inverso da tangente é a cotangente de θ. Né? E a cotangente de θ, você também pode reescrever ela, é outra identidade trigonométrica, a cotangente de θ é igual a tangente de 90 menos θ. Né? Lembrando que esse θ continua valendo aquela mesma condição que eu tinha escrito antes. Né? Então aqui a gente obteve o seguinte, isso é uma coisa bastante curiosa. Né? Então, se o meu eixo, deixa eu colocar aqui um pouco melhor esse, deixa eu apagar aqui. Porque esse ângulo tem que ser sempre menor que 45, né? Então vamos colocar ele um pouco assim mais para baixo. Então, se o meu eixo x' tem esse ângulo θ com relação à horizontal, então o meu eixo CT' vai satisfazer essa equação. Ele vai ter uma inclinação que vai ser com ângulo 90 menos θ. Né? Então, o que acontece eu vou pegar 90 e subtrair de θ. Ele vai vir para cá. Esse aqui vai ser o CT'. Tá? Então, a gente vai ter essa situação, né, que eu escrevi lá antes. Né? No caso, bom, aqui eu estou representando o caso do beta sendo número positivo entre 0 e 1. Né? E se eu tenho o beta variando entre 0 e 1, significa que aquele ângulo ele tem que variar entre, o ângulo θ tem que variar entre 0 e 45. Né? E a gente tem uma situação como essa. Né? Que foi o que eu desenhei antes, sendo que, como eu falei, agora esse θ aqui tem que ser um ângulo que varia, não pode ser maior que 45 graus. Né? Ele tem que ser entre 0 e 45. E isso, quer dizer, quando eu tenho o beta positivo, isso é o quê? Isso é o referencial, eu tenho o referencial S aqui e o S' está movendo para a direita. Né? Isso corresponde a minha convenção de positivo é para a direita. Né? Então, quando eu tenho um movimento para a direita, com determinado beta, a transformação de Lorentz no diagrama de espaço-tempo ela é representada dessa maneira. Tá legal? Isso é algo bastante curioso, né? Quer dizer, na rotação os dois eixos rodam do mesmo ângulo, aqui não, aqui se o eixo x roda de um ângulo θ, roda entre aspas, né? O eixo t roda de 90 menos θ. Isso é uma coisa bastante curiosa, né? Mas bom, como ocorre a maneira como a gente representa essa transformação de Lorentz. Né? E aí você vê aqui explicitamente que o eixo temporal no referencial linha, ele aponta numa direção diferente do eixo temporal no referencial sem linha. Isso é outra coisa bastante curiosa, né? O tempo, a direção dele é diferente dependendo da tua velocidade.
Isso é uma coisa que com certeza vocês não tinham essa noção, né? Agora, e se tudo aqui, como eu falei, quando o referencial S está movendo para a direita, né? E se o referencial S estivesse movendo para a esquerda, né? Nesse caso, a velocidade seria negativa, né? Então, seria a situação onde o beta tomaria valores entre -1 e 0. Né? E isso implica que aquele ângulo θ ele pode só tomar valores entre -45 e 0. Né? E aí, nesse caso, então, para você ter um ângulo θ de -45, significa você ter uma rotação dessa maneira como eu desenhei. Né? Então, essa é a maneira... esse aqui são os eixos. Como a gente representa os eixos do referencial linha movendo para a esquerda, quando você tem uma transformação de Lorentz. Lembrando que sempre aqui eu estou sempre considerando que no instante zero as duas origens estão coincidindo. Tá? Depois eu vou falar na situação mais geral, mas por enquanto essa aqui é a situação que acontece. Tá? Existe uma outra maneira de você entender ou você obter esse eixo CT. Né? Então, esse eixo CT, fisicamente, ele corresponde ao quê? Então, aqui eu estou desenhando os dois referenciais no espaço, então não confunda as duas coisas. Uma coisa é a representação no espaço, que é assim, e a outra coisa é no espaço-tempo. Né? No espaço-tempo a gente representa, digamos, dessa maneira. Né? Então, o que significa fisicamente esse eixo aqui? Então, esse eixo, eu falei, por exemplo, o que seria a linha mundo dessa pessoa que está exatamente aqui na origem, O', parada aqui nesse referencial, exatamente em cima do O'. Né? Então, a linha mundo dessa pessoa, ou desse O', né? Dessa origem, O', ela, digamos, primeiro, para essa pessoa aqui parada, nesse referencial, a linha mundo dessa pessoa que está exatamente em cima do O, é o que eu falei na última aula, né? Isso aqui, a linha mundo de uma pessoa parada é uma linha vertical, né? Porque ela está sempre na mesma posição, em qualquer instante t. Né? Em particular, se ela está na posição 0, essa pessoa, a linha mundo dela vai coincidir aqui, vai dar exatamente em cima desse eixo. Tá? Então, a linha mundo dessa pessoa, se ela estiver aqui sempre parada em cima do O, ela iria coincidir aqui com esse eixo CT. Da mesma maneira, a linha mundo dessa pessoa que move junto com esse referencial, ela está sempre na posição x igual a 0. Né? E a linha mundo dela seria isso aqui. Tá? Então, esse eixo CT' coincide com a linha mundo de uma pessoa na origem do sistema do referencial S'. Uma outra questão, se ao invés do meu referencial, o referencial linha, ao invés dele coincidir com o referencial sem linhas, duas origens coincidir no instante 0, digamos que ele tivesse numa outra posição que não na posição 0, digamos que no instante t igual a 0, quando isso aqui acontecesse, a origem do O' tivesse na posição x0. Né? Então, digamos que ele vai estar no instante t igual a 0, ele vai estar exatamente aqui. Tá? Como é que eu iria representar digamos, a transformação de Lorentz, os eixos CT' e x'? Bom, está aqui já escrito, né? E eu uso aquela ideia que eu acabei de falar. Digamos, você poderia pensar, se eu tivesse uma pessoa no instante 0, tivesse exatamente nessa posição, e ela tivesse uma velocidade v,
pela discussão que a gente teve na aula passada, a linha mundo dessa pessoa, ela seria uma linha assim, com uma inclinação, e a gente discutiu na aula passada como é que seria a inclinação da linha mundo dessa pessoa, né? Mas pelo que eu acabei de falar agora, se essa pessoa está justamente na origem O' desse referencial S', o eixo CT' ia coincidir justamente com esse eixo coincide com a linha mundo dessa pessoa, né? Então, como a linha mundo dessa pessoa seria uma linha assim, o eixo CT' também iria estar em cima dessa linha mundo, tá? E aí, por outro lado, como a gente viu antes, o eixo, se eu tenho essa linha aqui, que com a vertical faz uma inclinação θ, como a gente já viu antes, a linha x' tem que fazer também um ângulo θ com relação ao x, né? Fisicamente, por que isso acontece? Fisicamente isso acontece, eu vou falar assim bem de maneira, sem ser muito rigoroso, né? Mas, digamos, a gente viu na última aula que a linha mundo de um fóton é uma linha que faz 45 graus com a horizontal. É algo assim. Bom, isso com relação a esse referencial aqui, ele passa bem na metade entre os dois eixos, né? Agora, como a velocidade da luz é igual em todos os referenciais, no referencial linha, ele também, essa mesma linha mundo da luz tem que passar no meio dos dois eixos, né? Então, se esse eixo vem aqui mais fez um ângulo θ aqui com relação à vertical, para a gente ter essa situação que eu acabei de falar, esse eixo x' tem que também rodar para cá do mesmo ângulo θ, para que esse feixe de luz esteja também no referencial exatamente no meio dos dois, tá? Eu poderia explicar isso de uma maneira mais rigorosa, mas, bom, eu ia levar muito tempo, né? Mas fisicamente essa que é a razão, por isso que acontece isso, tá? Que eu acho que mais ou menos, acho que vocês mais ou menos devem compreender que isso deveria acontecer, né? Mas, então, de qualquer maneira, essa aqui que seria a maneira como a gente representaria o referencial, uma transformação de Lorentz para o referencial S', se as origens não coincidem no instante t igual a zero. Sendo que aqui eu estou considerando o referencial S' movendo para a direita. Tá? Tá legal? Prepare-se que vocês vão ver muito mais coisas curiosas e estranhas, né? Então, agora, como que a gente representa, quer dizer, a gente já viu como a partir eu tenho lá o meu referencial S, eu sei como escrever o diagrama de espaço-tempo para esse meu referencial S, e a gente acabou de ver como eu represento os eixos CT', X' no referencial linha, que estão relacionados com uma transformação de Lorentz, né? Agora, para diferentes eventos, eu tenho aqui o evento A, o evento B, o evento C. Como que a gente, nesse novo referencial que tem os eixos inclinados, né, vocês não estão muito acostumados, sempre vocês estão acostumados lá na Física 1, Física 2, a trabalhar com eixos onde os eixos são perpendiculares entre si, né? E agora, como que a gente trabalha numa situação como essa, onde os eixos coordenados não são perpendiculares entre si? Como que a gente pega, por exemplo, as coordenadas desse evento aqui, né? Com relação às coordenadas sem linha, bom, esse ponto aqui tem essas coordenadas que você pega por essa linha que eu desenho aqui em azul, né?
esse XA e esse CTA, que são as coordenadas desse evento. Né? Agora, como que a gente pega as coordenadas desse evento nesses eixos T' e X'? Né? Bom, aqui eu já desenhei, mas vamos explicar por que é como está aqui no desenho. Né? Então, vamos entender como a gente faz isso. Né? Então, como a gente fez agora há pouco, como que a gente pegou, por exemplo, esse eixo daqui? Esse eixo aqui foi o que eu falei, ele corresponde a todos os pontos, o eixo X', todos os pontos que tem CT' igual a 0. Tá? Então, todos os pontos que estão aqui exatamente em cima desse eixo, para esse referencial linha, são pontos que têm coordenada CT igual a 0. Tá? E eu acabei de mostrar que essa linha daqui, essa reta, esse eixo, satisfaz essa equação. Agora, digamos que eu quero pegar todos os eventos nesse referencial linha que tenha o CT' igual a uma constante A qualquer, 3, 5, não importa. Como que a gente faz? Mais uma vez, eu pego aquela equação, eu repito o que a gente fez antes, né? Mas ao invés de colocar aqui CT' sendo 0, o que eu faço? Bom, agora eu coloco, nessa mesma equação que a gente usou antes, eu coloco esse CT' sendo esse valor A, esse valor constante. Então eu coloco aqui um A, tá legal? Aí eu pego essa equação. Aí dessa equação eu posso pegar esse gama, vir aqui para baixo dividindo, tá? Então eu passo o gama aqui para baixo dividindo e passo esse menos beta x para o outro lado. E aí eu pego essa equação. Né? Você vê, essa equação, para chegar aqui, eu fiz justamente dividir por gama e passar isso para o outro lado. Tá? Então, essa aqui é a equação de todos os eventos que tem o CT' sendo A, constante. Agora vocês veem que isso aqui é o quê? Isso aqui é exatamente uma equação de uma reta que tem a mesma inclinação que esse outro caso, né? Porque aqui você vê o coeficiente aqui, esse coeficiente na frente do x é o mesmo. E esse coeficiente é justamente o coeficiente que dá a inclinação da reta. Né? Então, essa reta aqui tem exatamente a mesma inclinação, quer dizer, ela é paralela a essa reta, mas tem aqui um termo constante que não é nulo. Né? Então, você teria, digamos, essa reta aqui seria isso aqui, eu poderia desenhar dessa maneira. É a reta que é paralela a esse eixo, e que tem essa constante aqui, e vocês aprenderam lá na geometria analítica, possivelmente aprenderam isso, né, que essa constante que aparece aqui é justamente o número que você... o ponto onde essa reta aqui cruza esse eixo vertical. Né? Porque é bem simples, né? Quer dizer, quando o x é 0, se o x é 0, você pega CT igual a essa constante. Né? O x igual a 0 é aqui, né? Esse ponto. Então você vê que, mais uma vez, como a gente representa todos os pontos que CT' igual a A. Quer dizer, todos os pontos que têm o mesmo instante T' no referencial linha. São pontos aqui que estão nessa reta. Tá? E isso fisicamente corresponde a pontos que no referencial linha são simultâneos, que têm o mesmo T, T igual a 1 segundo. Né? Então, pegar todos os pontos, todos os eventos que têm T igual a 1 segundo, são eventos que aconteceram nesse referencial no instante 1 segundo. Né?
Mas lembrem-se lá da aula 2 que o que é simultâneo em um referencial não é em outro, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Então aqui vocês veem, por tudo isso que eu falei, que esses eventos B e C, como eles estão exatamente em cima dessa reta, para o referencial linha, eles são eventos simultâneos. E eles acontecem nesse instante, CT' igual a A. Né? Então, essa aqui da mesma maneira que todas as retas que estão, os pontos, todos os eventos que estão aqui nessa reta são eventos simultâneos no referencial linha. Todos os eventos que estão em cima dessa reta são eventos simultâneos também no referencial linha. Tá legal? Agora, e aí, digamos, voltando àquela minha questão, né, eu pego a coordenada CT desse ponto A, pegando assim essa reta em azul, que é paralela a esse eixo X do referencial sem linha. Né? E para o referencial com linha, para pegar a coordenada CT desse ponto, o que eu faço? Eu pego aqui uma reta que é paralela à reta X'. Tá? E aí o número que eu pegar aqui corresponde ao instante CT' desse evento. Tá? Então é assim que a gente pega as coordenadas, coordenada CT, né, para esses, quando você tem esses eixos inclinados. Tá legal? Agora, tudo isso que eu falei é para o eixo, para as coordenadas CT e para as coordenadas X. Mesma coisa, né, para as coordenadas X', desculpa, né? Então, a gente pegou, lembra como a gente pegou esse eixo daqui? Esse eixo aqui, a gente pegou impondo, esse eixo corresponde a todos os pontos que X' é 0. Né? Agora, para pegar, foi o que a gente fez. A gente tinha essa equação e tomou X' sendo 0. Tá? E aí colocou nessa equação, e aí daqui, como o gama não podia ser 0, a gente pegou essa equação daqui. Essa era a maneira como a gente pegou o eixo, a fotolinha aqui, o eixo CT'. Né? Agora, para pegar todos os eventos que estão com coordenada X' igual a B, não sei, 5 metros, né? Uma constante, como que a gente pega? Bom, mais uma vez, nessa equação você coloca aqui X' igual a B. Né? Aí pega essa equação e é só manipular essa equação, como a gente fez antes, né? Eu passo esse beta aqui o gama aqui para baixo, dividindo, né? E aí eu passo esse beta CT para o outro lado, mudando o sinal. Passo esse termo que eu falei para o lado de cá. E depois divido tudo por beta. É só manipulação trivial. Né? Acho que não é difícil você ver que essa equação aqui, ela vai poder ser escrita dessa maneira. E aí você vê, mais uma vez, essa equação aqui, de todos os pontos que têm mesmo X' tendo o mesmo valor, quer dizer, todos os pontos que estão na mesma posição no referencial linha, né, você vê que essa equação é uma equação de uma reta e aqui você vê que a inclinação dela é exatamente igual à inclinação do eixo CT'. Né? Então, tem que ser isso vão ter que ser retas paralelas a esse eixo. Né? Da mesma maneira que todos os pontos que estão aqui correspondem a pontos
que tem coordenada x' igual a 0, então se eu pego outra linha paralela, por exemplo, essa aqui, seriam todos os pontos que teriam coordenada x' igual a, não sei, 5 metros. Né? Então, para pegar todos os pontos que têm mesma coordenada, você, x, né? X', desculpa, você faz uma paralela a esse eixo. Né? E, em particular, se eu quero saber qual é a posição desse ponto A, nesse referencial linha, eu traço justamente essa paralela até chegar ao eixo x'. E aí o número que tiver aqui vai ser a coordenada desse evento, a posição desse evento nesse referencial linha. Tá? Então é assim, você pega, para pegar as coordenadas nesses eixos inclinados, se você quer pegar as coordenadas T', você pega linhas que são paralelas ao outro eixo. E se você quer pegar as coordenadas x', você pega linhas que são paralelas ao T'. É só, bom, é mais fácil ver do que o que eu estou falando, né? Então, essa é a maneira como você faz para pegar essas coordenadas. E agora, uma coisa interessante, então aqui tem um comentário interessante, esqueci de falar isso. O que está acontecendo aqui? Você vê o seguinte, eu falei que esses dois eventos, B e C, eles são eventos que são simultâneos no referencial linha, né? Porque eles estão aqui nessa mesma linha vermelha. Mas no referencial sem linha, qual é o instante que corresponde a esse evento? Bom, no referencial sem linha, você tem que pegar uma linha aqui horizontal, paralela a esse eixo. E para o C, você pega essa linha daqui. E aí você vê, digamos, o que a gente já tinha falado antes. Apesar desses dois eventos serem paralelos, serem simultâneos no referencial linha, eles não são simultâneos no referencial sem linha, né? Que é aquela questão da simultaneidade relativa. Né? E daqui você vê outra coisa. Dependendo do referencial em que você esteja, a maneira como você fatia, você pode pensar em que você está fatiando o espaço-tempo, né? Quer dizer, essas linhas aqui, em vermelho, são todas as linhas que correspondem ao mesmo instante. Aqui um instante T' igual a 1, aqui um instante T' igual a 2, aqui um instante T' igual a 3, T' igual a 4. Então, no referencial linha, é assim que eu vou pegando os diferentes instantes, o instante 1, 2, 3, 4, 5. Né? Já no referencial sem linha, né? A maneira como a gente fatia o tempo para pegar um instante 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, são essas linhas aqui na horizontal. Né? Então eu tenho, você pode pensar como se fosse não sei, uma bisnaga, o espaço-tempo fosse uma bisnaga. Né? E aí, dependendo do referencial, você pode fatiar esse espaço, um instante, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, com fatias na horizontal. Ou então, se você preferir, você pode fatiar na diagonal. Um instante, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Cada referencial faz esse fatiamento do espaço-tempo de maneiras diferentes. Tá? É isso que a gente vê. A gente tem, digamos, o espaço-tempo é uma quantidade absoluta, mas a maneira como a gente faz esse fatiamento, cada referencial faz de uma maneira diferente. Relativa ao referencial. Depende do referencial. Tá? Então, como eu falei, cada diferente referencial fatia o espaço-tempo de uma maneira diferente. Né? E aí isso tem consequências curiosas. Né? Então, imagina uma situação um pouco não muito habitual. Né? Imagina que você nesse instante, está vendo aí essa tela, né, do computador.
e exatamente nesse instante, por uma enorme coincidência, passa um disco voador a uma velocidade próxima da luz, bem pertinho de você. Digamos que tem uma janela próxima a você, passa um disco voador aqui do lado de você, a poucos metros de você, a uma velocidade próxima da luz. Tá legal? Então, você... o referencial, nesse caso, digamos, você está no referencial S e esse disco voador que passou do lado de você no instante exatamente t igual a 0, digamos que ele está no referencial S', tá? Então, pelo que a gente aprendeu, digamos, o teu referencial, o espaço-tempo, os eixos do espaço-tempo você escreve dessa maneira, e para o referencial que move junto com a nave, os eixos você coloca dessa maneira, né, onde esses ângulos aqui são θ. Né? E digamos que por uma enorme coincidência, outra enorme coincidência, exatamente nesse instante em que essa nave passou aqui por você, nesse instante, foi o instante t igual a 0 no teu relógio, exatamente nesse instante nasceu um bebê lá em Alfa Centauro. Tá? Alfa Centauro, que fica a 4 anos-luz da Terra, exatamente nesse instante, eu sei que nasceu, não, você depois vai saber, mas nasceu um bebê lá, um ET bebê, lá em Alfa Centauro. Então esse aqui é o bebê nascendo, né, o instante que ele nasce, né? E essa aqui é toda a vida mundo dele até um instante que ele morre. Ele morre também lá em Alfa Centauro, então tudo isso aqui é a linha mundo da vida dele inteira, né? Um instante em que ele nasce, que é exatamente o mesmo instante em que esse disco voador passou aqui do lado de você. Para você, essas duas coisas aconteceram no mesmo instante. O disco voador passando do lado de você e o bebê nascendo lá em Alfa Centauro a 4 anos-luz de você. Aí o bebê, como eu falei, ele vive a vida dele em Alfa Centauro até que ele morre nesse instante. Esse aqui é o evento da morte dele. Para o referencial, para esse disco voador que acabou de passar para você, ele está exatamente aqui. Então, você está aqui, nesse pontinho, e você, nesse instante, é simultâneo ao nascimento do bebê lá em Alfa Centauro. Né? Você está exatamente aqui e a nave passou aqui do lado, está aqui do lado, né? Ela está do teu lado. Mas para ela, como os eixos CT' e X' são dessa maneira, apesar dela estar a poucos centímetros de você, o evento que para ela é simultâneo a ela passar do lado de você é o evento da morte daquele mesmo bebê, que ocorre 100 anos depois. Tá? Então, digamos que esse bebê viveu 100 anos lá em Alfa Centauro. Né? Então, isso é outra coisa impressionante. Você pode estar do lado de um outro ser, e digamos, o que é simultâneo para você é tão diferente a ponto de, digamos, corresponder ao nascimento de uma pessoa, e o que é simultâneo para essa outra pessoa que está ao teu lado corresponde à morte dessa outra pessoa lá em Alfa Centauro. Né? Então isso que, digamos, isso é o que acontece dependendo da maneira como você faz esse fatiamento do espaço-tempo para diferentes referenciais. Tá? Agora, outra coisa curiosa que acontece, além de ter essa rotação que a gente acabou de ver, quando eu faço a transformação de Lorentz, na realidade, quando você faz, você tem esses novos eixos rodados, rotação entre aspas, né? Mas como a gente vai ver, existe também uma mudança de escala. A escala naqueles eixos linha é diferente da escala nos eixos sem linha. Tá? E como que a gente vê isso? Então, primeiro vamos ver o caso tradicional, mais uma vez, de uma rotação.
né? Então, na geometria, no que a gente chama da geometria analítica, na geometria euclidiana, desculpa, na geometria euclidiana, que é aquela, por exemplo, onde vale o teorema de Pitágoras, a gente sabe que, digamos que eu tenha a minha origem e todos os pontos que estão a uma distância de 1 metro da origem, eles satisfazem essa equação, né? Isso é a equação de um círculo. E vocês sabem que um círculo é o quê? Que satisfaz essa equação. São todos os pontos que estão a 1 metro aqui do centro. Agora, digamos que eu tenho o meu sistema original, XY, e eu posso fazer rotações para esse eixo, esse sistema em azul ou esse sistema em verde, né? E agora, usando essa relação daqui, eu sei que a distância desse pontinho A até a origem é 1 metro, né? E aí, da mesma maneira, a distância aqui desse pontinho B até a origem é 1 metro, né? E aí a distância C até esse pontinho, até a origem, também é 1 metro, né? Então, as coordenadas desses 3 pontos, A, B, C, que estão exatamente aqui em cima desses eixos Y, Y', Y2', as coordenadas desses pontos essa aqui, né? E isso aqui significa que todos esses eixos, esse eixo aqui, essa distância aqui, é exatamente igual a essa, que é exatamente igual a essa, você não tem uma mudança de escala, né? Então, quando você faz só uma rotação, né, uma rotação tradicional, né, que vocês estão acostumados, né? Agora, vamos tentar estender tudo isso para o espaço-tempo e uma transformação de Lorentz no espaço-tempo, né? Então, o que vai acontecer? Então, esse espaço-tempo também, como eu já tinha falado antes, é chamado de espaço de Minkowski, né? E a gente falou que nesse espaço de Minkowski, na última aula, a gente falou que a quantidade que é invariante era aquela coisa que a gente chamou o intervalo. E esse intervalo, ele tinha uma coisa curiosa que eu não tive tempo de falar na última aula, que ao contrário do que acontece no comprimento, que é sempre positivo definido, esse intervalo aqui, ele pode ser ou um número positivo ou um número negativo, porque tem esse sinal de menos, né? Então depende, se esse número daqui for maior do que esse, tudo isso aqui vai ser positivo. Por outro lado, se isso aqui for maior do que isso, tudo isso aqui é negativo, né? Então, esse entre aspas, comprimento nesse espaço quadridimensional, ele pode ser positivo ou negativo, tá? Então, isso é a primeira coisa curiosa que acontece nesse espaço de Minkowski, né? Então, como a gente fez antes, vamos pegar o conjunto de todos os eventos que tenham o intervalo mais 1 ou menos 1. Aqui eu estou pegando as duas possibilidades porque eu posso ter as duas possibilidades, ao contrário do caso da rotação lá, né, do comprimento no espaço, né? E aí, então aqui são todos, eu quero pegar todos esses pontos que tenham essa distância mais 1 ou menos 1 da origem, mas aí esses pontos vão ter que satisfazer essa equação, tá? Usando aquela condição daqui, e como eu estou pegando sempre com relação à origem, a origem tem coordenada t igual a 0, x igual a 0, né? Então eu pego essa equação daqui, essas equações, né? E possivelmente você deve lembrar que isso aqui é a equação de hipérboles, né? Você tem a hipérbole com sinal de mais e com sinal de menos, né? Isso aqui são hipérboles, né, que correspondem a isso aqui que eu desenhei de verde, tá? Desculpa, minhas habilidades artísticas não são muito boas, né, mas digamos que isso aqui em verde correspondam justamente a essas possíveis hipérboles,
Tá? Então, nesse espaço-tempo, isso é outra coisa que deve assustar vocês, né? Todos os pontos que estão aqui em cima dessas hipérboles, em verde, são pontos que têm a mesma distância com relação à origem, né? Ou mais um ou menos um, tá? Depende da hipérbole, né? Todos os pontos que estão aqui, ou nessa hipérbole daqui, ou nessa daqui, eles têm o intervalo é menos um da origem, tá? E todos que estão aqui, ou aqui embaixo, eles estão a um intervalo mais um aqui da origem, tá? Mas, então, todos esses pontos têm a mesma distância da origem, tá? Menos daquele mais ou menos. E aí, se você desenha, digamos, eu tenho aqui o meu sistema original, e aí depois eu coloquei um sistema linha, e depois um sistema duas linhas. Né? E aí, como todos os pontos que estão em cima da hipérbole têm a mesma distância da origem, então, como aconteceu antes, se esse ponto A dá uma distância 1 metro ao quadrado aqui da origem, desculpa, 1 metro, aqui tem que ser 1 metro, a linha está à mesma distância. Pelo desenho parece que não é verdade, mas ele está à mesma distância. E esse outro ponto também está à mesma distância. Todos esse ponto e esse ponto estão à mesma distância. E daqui você vê que daqui fica mais claro isso, que realmente a escala está diferente em cada eixo, né? Você tem isso aqui corresponde a uma unidade, da mesma maneira que isso aqui corresponde a uma unidade. Tá? Então vocês veem aqui de maneira bem clara. E aí cada vez que esses eixos ficam mais próximos, quanto maior for a velocidade, esse pontinho aqui vai ficar cada vez mais longe. E quando a velocidade tende para infinito, essa unidade, seria um instante t igual a 1 segundo, vai para infinito. Tá? E aí é o que vocês falam, o que se fala que o tempo congela, quando você está à velocidade da luz. Tá? Bom, eu não vou entrar nesse ponto, mas... e aqui também, no eixo X, a mesma coisa. Esse B, se ele está a uma unidade aqui da origem, o B' também está à mesma distância e o B2' também está à mesma distância. Tá? Então, daqui fica bem claro isso, que você tem essa mudança de escala passando de um sistema de coordenada para o outro. Tá? Então, essa é a forma como você escreve esses eventos, o evento A, B, C e o evento... desculpa, A linha, A duas linhas, B, B', B duas linhas. Tá? E você pode, digamos, ali eu coloquei qualitativo, a gente pode calcular explicitamente, apesar disso não ser muito útil, quer dizer, toda essa coisa que eu estou falando aqui sobre diagramas de espaço-tempo é só, digamos, para vocês terem uma noção do que, como é esse espaço-tempo, né? Mas em termos de cálculo, isso, digamos, esses diagramas não são muito práticos. Mas, de qualquer maneira, às vezes é interessante você poder entender um pouco melhor, de maneira mais objetiva, como você pega esses diferentes comprimentos, né? Então, esse evento A, digamos que esse evento A, aqui em cima desse eixo, ele tem coordenada 1, uma unidade aqui nesse eixo CT. E como que eu pego a coordenada desse evento aqui nos outros eixos? É sempre a mesma coisa que eu fiz antes, né? Então, se esse evento A ele tem essas coordenadas, CT' igual a 1, o X' é 0 porque ele está exatamente aqui em cima do eixo. Tá? Aí eu
eu pego essa equação, é sempre assim, você pega as equações lá da transformação de Lorentz, né? E aí nessa equação você coloca essas coordenadas, né? Então aqui coloca o número 1 e aqui coloca o número 0, né? Então você vai ter só 1 aqui, 0 aqui, tudo isso aqui vai dar 1. Então a coordenada C, no referencial sem linha, a coordenada T dele vai ser gama, né? Porque tudo isso aqui vai ser 1. Agora, gama é 1 sobre raiz de 1 menos beta. Como beta é um número sempre menor do que 1, o que está aqui embaixo é sempre menor que 1. O inverso número menor que 1 é maior que 1. Então você vê uma coisa curiosa, né? Você pode pensar que eu tenho esse triângulo retângulo, né? Isso aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo, né? E pelo que a gente acabou de ver, o comprimento desse lado aqui é 1, e o comprimento desse cateto é gama. Mas esse cateto tem um comprimento maior do que 1. Então você vê, isso aqui como eu falei, isso aqui é um espaço de Minkowski, que é diferente do espaço de Euclides. A geometria é diferente. Não vale mais teorema de Pitágoras, tá? Tem que tomar cuidado. Então, aqui você vê que a hipotenusa tem um comprimento menor do que o cateto. Tá? Agora, como a gente pega essa outra coordenada? Mesma coisa, você pega essa transformação aqui de Lorentz, coloca essas coordenadas aqui, o x' sendo 0, o ct' sendo 1, aí você vai pegar aqui, esse termo aqui some, esse termo aqui vai dar beta, então aqui vai dar o x já é beta gama. Tá? Mas não se preocupem com isso, não se preocupem. Só tentem lembrar, isso aqui eu vou usar daqui a pouco, tá? Só esse resultado aqui, se aqui é 1, aqui é gama. A gente vai usar isso daqui a pouquinho. Tá? Mas como eu falei, em termos de conta, isso aqui não é muito prático. É só para vocês terem uma ideia como a gente pega esses números, mas para resolver, digamos, problemas, é melhor fazer mesmo usando a maneira algébrica, não geométrica, né? Agora, como a gente falou antes sobre contração espacial e dilatação temporal, a gente consegue ver isso de maneira geométrica. Então, a gente pode ver isso de maneira geométrica da seguinte forma, né? Eu vou fazer aqui de uma maneira também só qualitativa. Eu poderia fazer tudo, deduzir os resultados que a gente obteve antes, mas eu vou fazer uma coisa rápida, para a gente não perder muito tempo. O que importa é só você pegar a ideia, né? Por que existe essa contração espacial e dilatação temporal, tá? Vendo de uma maneira geométrica. Então, como antes, né? Imagina que eu tenho lá um referencial S e o referencial S' movendo com uma velocidade v, e eu tenho lá uma régua que o finalzinho dela está exatamente coincidindo aqui na origem. Tá? E essa régua aqui tem um comprimento L0, porque ela está parada. Isso é o comprimento próprio dela, porque ela está parada nesse referencial. Né? Então, como a gente representa essa régua no espaço-tempo, em diagrama de espaço-tempo? Como eu falei na aula passada, né? Como isso aqui é um objeto extenso, a gente vai desenhar a linha mundo de cada extremidade. Então, eu tenho a linha mundo dessa extremidade, como ela está aqui na origem, de O', ela está sempre aqui na origem, a linha mundo dela vai estar aqui exatamente em cima do eixo CT'. Né? Que foi o que eu falei antes. Né? Se você está parado na origem, você vai estar sempre em cima do eixo. Né? E essa outra extremidade, digamos, vai estar aqui, e as duas têm que estar com a mesma inclinação, porque está tudo movendo junto com o referencial com a mesma velocidade. Então, essas duas retas têm que ser retas com a mesma inclinação. Né? Então, essa aqui são as duas linhas mundo das duas extremidades dessa régua.
E bom, tá. Para o referencial sem linha. Para o referencial sem linha, ele vê, como eu falei, isso aqui são as linhas, os eixos do referencial sem linha, e ele vê essas retas assim inclinadas, né? Agora, como a gente vê o comprimento dessa régua em cada um dos referenciais? Bom, lembra daquela historinha lá do Joaquim e do Manuel? Você só pode, o comprimento de um objeto você tem que tomar sempre no mesmo instante, simultaneamente, a diferença da posição das duas extremidades no mesmo instante. Então, para o referencial linha, você tem, digamos, aqui não importa muito se você pega no mesmo instante ou em instantes diferentes, né? O comprimento dele vai ser a diferença das duas coordenadas espaciais, né? Então, eu vou ter a coordenada x' dele de uma extremidade, menos aqui, né, da extremidade da frente, menos a coordenada x' dele da extremidade de trás. Isso vai ter que ser o L0. Então, o L0 é justamente essa diferença dessas duas coordenadas aqui, dessa extremidade para essa. E para o referencial sem linha, você tem que fazer aquilo que eu falei lá dos portugueses, dos dois caras que vêm a régua em movimento, né? Tem que pegar as duas extremidades no mesmo instante. Então você pega, digamos, no instante t igual a 0. Um instante t igual a 0, para esse referencial sem linha, a extremidade da frente vai estar exatamente aqui, e a extremidade de trás vai estar exatamente aqui, né? E a diferença dessas coordenadas que vai dar o comprimento visto por L, né? Então, o comprimento visto por S, desculpa, o comprimento visto por S é essa distância daqui, né? Daqui até aqui, né? Daqui até aqui. Isso que é o L, né? Agora, a gente viu que tudo que está em cima de uma hipérbole tem mesmo comprimento, né? Então, vamos passar aqui uma hipérbole tocando exatamente aqui nesse ponto, no comprimento L0, né? Então, todos esses, quer dizer, como aqui, esse pontinho aqui está uma distância L0 aqui da origem, porque isso aqui é justamente o comprimento da régua, e eu falei que o comprimento da régua é L0, então, se isso aqui está a uma distância L0 da origem, todos os pontos que estão aqui nessa hipérbole estão a uma distância L0 da origem, né? E aí você vê que esse L que eu escrevi aqui, ele é menor do que L0, né? Porque eu falei que digamos, tudo que está na hipérbole mede L0. Então, aqui nesse eixo X, esse ponto que eu estou escrevendo aqui, ele tem uma distância L0 da origem, né? E você vê que esse ponto aqui, ele dá uma distância menor que L0, né? Então, você conclui que o comprimento dessa régua no referencial S é um L que é menor que L0, né? Então, você vê daqui aquele fato que eu te falei que no referencial que vê a régua em movimento, ela vai estar com comprimento menor, né? Você vê isso de maneira geométrica, tá? Vendo as coordenadas desse ponto, você poderia pegar exatamente aqueles fatores que eu fiz antes, mas eu não vou fazer isso aqui, que ia levar um tempo que eu acho que não vale a pena. Só quero pegar essa coisa qualitativa, tá? Agora, com relação ao tempo. Então, com relação ao tempo, a gente pode fazer uma coisa parecida, né? Imagina que essa daqui é a sua linha mundo, tá? Você está aqui parado na Terra, e aí, mais uma vez, passa um disco voador do lado de você
a alta velocidade. Então essa aqui é a linha mundo desse disco voador que passou do lado de você. E digamos que nesse instante, era o instante t igual a 0 no teu relógio, e o ET que está lá no disco voador que passou do lado de você, ele também está, no relógio dele está marcando t igual a 0. Né? E digamos que tudo isso aqui que está intracesado corresponda à linha mundo de uma estação espacial que está parada com relação à Terra. Tá? Ela não tá, ela está num ponto lá geoestacionário com relação à Terra. Está exatamente parada, a uma distância fixa com relação à Terra e com relação a você. Né? E essa estação, o relógio de lá está sincronizado com o relógio aqui da Terra, segundo aquele critério que a gente falou lá na segunda aula. Tá? Então você tem um reloginho lá que está exatamente de acordo com o teu relógio. Agora, digamos que essa linha daqui corresponda justamente à linha mundo desse disco voador. E como eu falei, no instante 0, para você e para a nave espacial, ela passa perto de você, né? E aí depois, em outro instante, ela passa aqui, nesse evento, a linha, quando ela passa do lado dessa estação espacial. Né? E digamos que lá para o ET, dentro dessa nave espacial, desse disco voador, o tempo para passar perto de você e depois para passar perto da estação, o intervalo de tempo é delta t'. Né? Então, aqui em cima desse CT', a distância entre esses dois eventos é c delta t'. Tá? Bom, agora, como a estação espacial está parada com relação a você, nessa situação o tempo lá passa exatamente igual aqui na Terra. Você só tem diferença do tempo passar mais devagar quando você tem um objeto que passa com velocidade por você. Né? Mas como a estação está parada com relação à Terra, o tempo lá passa exatamente da mesma maneira como na Terra e os relógios estão sincronizados. Né? E digamos que o intervalo de tempo lá na estação espacial, entre o instante 0 e o instante que a nave passa perto da estação, delta t, significa que tudo isso aqui vai ser c delta t, e deixa eu colocar uma linha aqui mais escura, e como esses relógios aqui estão na mesma linha, significa que eles vão ter que estar marcando a mesma hora. Né? Então, aqui vai passar para a Terra o mesmo tempo que passou na estação espacial, c delta t. Né? Agora, digamos que eu passe uma hipérbole justamente em cima desse ponto, desse evento que é o evento quando a nave passou próximo da estação. Né? Como eu falei que essa distância aqui da origem até esse ponto é c delta t', significa que todos os pontos que estão aqui em cima dessa hipérbole, a distância desses pontos até a origem é esse mesmo valor, c delta t'. Tá? Em particular, esse pontinho aqui também vai ter uma distância dele até aqui que tem esse valor, c delta t'. Quando eu falo distância, essa distância no espaço-tempo. Tá? E bom, aí você vê o seguinte, como eu falei agora há pouco, para a pessoa na Terra, o intervalo de tempo que passou entre a nave passar próximo de você e a nave passar próximo lá da estação
era C delta T, né? E, por outro lado, para a nave, o tempo que passou, multiplicado por C, né, é C delta T'. Agora, por essa figura aqui, você vê que o C delta T' é menor do que o C delta T, né? Então, isso significa, mais uma vez, que o tempo na nave está passando mais devagar do que na Terra ou nessa estação espacial, né? Na nave que está com uma velocidade relativa com relação a você na Terra ou estação espacial, o tempo está passando mais devagar. Quer dizer, aqui a gente vê isso de uma maneira geométrica, né? Que esse intervalo de tempo é menor, né? Uma outra maneira de você ver isso é usar exatamente aquele resultado, né? Então, como a gente acabou de ver, que eu pedi para vocês lembrarem, né? A gente acabou de pegar esse resultado aqui, como eu relaciono a escala aqui no eixo CT' e a escala no eixo CT. Então, é só fazer aqui uma semelhança de triângulos. Você vê que esse triângulo daqui é semelhante a esse triângulo daqui, né? Então, por semelhança de triângulos, o que acontece? Eu vou ter que... vamos pegar... então, a gente vai ter que esse C delta T, esse lado aqui desse triângulo, vai estar para esse lado aqui do triângulo, gama, assim como esse comprimento aqui, desse lado desse triângulo, C delta T', tem que estar para esse comprimento desse lado desse triângulo, né? Então, escrevendo essa regra de 3, eu vou ter C delta T tem que estar para gama, assim como C delta T' tem que estar para 1. Bom, eu cancelo aqui o C, passo o delta T' para o lado de cá e pego exatamente aquela condição que a gente viu lá na aula 3, né? Tá legal? Então aqui você vê de maneira geométrica, né, que essa dilatação temporal você consegue ver devido ao fato de você ter esses eixos inclinados e também devido a essa mudança da escala que você tem nesse eixo CT'. Tá legal? Agora, usando esses, como eu falei, todo esse tipo de usar esses diagramas de espaço-tempo, eles são úteis, digamos, só para você ter uma ideia mais qualitativa. Não se preocupem muito em pensar em todos. Aqui eu peguei um resultado, digamos, rededuzi aquele resultado que a gente obteve antes, né? Mas, digamos, em geral, em termos de conta para resolver problemas, né, esses diagramas não são muito práticos. Eles são práticos assim, para a gente visualizar o que está acontecendo, ter uma ideia qualitativa do que está acontecendo, tá? Mas para a parte quantitativa, bom, aí tem que usar as equações que a gente já deduziu e que a gente ainda vai deduzir, né? Então, a partir desses diagramas, a gente pode, como eu já tinha falado antes, a gente pode voltar àquele problema que eu tinha comentado antes, daquele aparente paradoxo que a gente tinha lá quando a gente deduziu a transformação de Lorentz. A gente falou que eu tinha lá os dois referenciais e no instante em que a origem de um coincide com a origem do outro, é um instante em que acende um flash de luz, né? E aí começa a se propagar uma casca esférica luminosa, né? E essa casca vai se propagando enquanto que o referencial linha vai se afastando do referencial sem linha, né? Mas como naquela vez eu falei, como a velocidade da luz é a mesma nos dois referenciais, para o referencial sem linha, ele vê essa casca esférica com centro na origem
do referencial sem linha. Já para o referencial com linha, como ele também vê a luz com a velocidade c, ele vai ver essa esfera com centro na origem dele, do referencial linha. Mas essas duas origens, elas estão se afastando uma da outra, porque eles estão em movimento, né? Então parece, quer dizer, você tem aparentemente você tem uma mesma esfera com dois centros. Isso não faz, aparentemente não faz nenhum sentido, né? Então eu falei para vocês, como vocês resolvem esse paradoxo, esse aparente paradoxo? Vocês conseguiram entender o que está acontecendo? Bom, não sei se vocês pensaram. Se vocês pensaram, possivelmente não conseguiram encontrar, ou se conseguiram resolver, levou bastante tempo. Não é uma coisa muito fácil resolver isso pensando em 3 dimensões, né? Mas agora em 4 dimensões, usando esses diagramas, vocês vão ver que é muito fácil, é trivial. É totalmente trivial você entender o que está acontecendo, né? Então, aqui você vai ver como esses diagramas podem ajudar muito a você entender qualitativamente o que está acontecendo, né? Então, naquele problema, aqui eu desenhei os 2 diagramas, né? O diagrama para o referencial sem linha e os eixos para o referencial linha em movimento. E aí ele tem que estar daquela maneira como a gente viu com os eixos inclinados, né? E digamos que no instante zero é um instante em que as 2 origens coincidem, né? E é também nesse instante em que o feixe de luz é emitido, né? E a gente pode imaginar, quer dizer, vocês sabem que a luz é feita de fótons, né? Você pode pensar, digamos, está indo um fóton, imagina assim, né? Um fóton está indo em cada diferente direção dessa esfera, né? Então tem um fóton para cá, para cá, para cá, etc, né? Em particular, para o referencial linha, vai ter sem linha, bom, para os 2, né? Vai ter um fóton indo na direção do eixo x, positiva, e outro fóton indo na direção do eixo x, negativo, né? Ou indo assim, né? O x está para cá. Então, um fóton indo na direção do eixo x positivo e outro fóton indo na direção do eixo x no sentido negativo, tá? Como a gente representa esses 2 fótons nesse diagrama, né? Como eles estão indo à velocidade da luz, a linha mundo deles é uma linha que faz 45 graus com a horizontal. Então, o fóton indo no sentido positivo, a linha mundo dele é essa daqui. E vamos chamar esse fóton do fóton A, tá? Então, essa aqui é a linha mundo do fóton A. Isso independe de qual referencial, tanto faz com qual referencial você está trabalhando, ele faz esse movimento, né? Essa aqui é a linha mundo dele. E para o fóton indo no sentido negativo, ele teria que fazer 45 graus aqui com a horizontal ou com eixo T, né? Então essa aqui seria a linha mundo para o fóton indo no sentido negativo, que eu vou chamar de fóton B. Aqui vocês veem que acontece o que eu já tinha falado antes, né? Você vê que essa linha aqui, ela está exatamente no meio do eixo CT e X ou do eixo CT' X'. Isso implica que a velocidade da luz, isso é consequência do fato que a velocidade da luz é igual nos 2 referenciais, né? Bom, anyway. Agora, a origem do referencial sem linha, ela coincide aqui, a linha mundo dessa origem está aqui, né? Está exatamente aqui em cima desse eixo. E a origem do referencial linha, ela está exatamente em cima desse eixo, como a gente já falou várias e várias vezes, né? Agora, digamos que
no referencial sem linha, depois de passar um determinado instante, quando chegar um instante, quando for CT igual a 1, uma unidade, a esfera vai ter um determinado raio, né? E aí, digamos que nesse instante, esse referencial vê onde é que está essa esfera, né? Esses dois fótons, né? E esses dois fótons, para esse referencial, nesse instante, no instante CT igual a uma unidade, o fóton A, só você pegar aqui, todos os pontos que estão exatamente em cima dessa linha azul são simultâneos para o referencial sem linha. Então, o fóton A, nesse instante, vai estar exatamente aqui, nessa posição A1, A1 sem linha, né? Eu deveria ter colocado... bom, tá, vamos colocar assim. Desculpa, esse desenho aqui não está correto. Desculpa. Tá, vamos chamar assim. Vamos chamar... Tá, 1 e 1, 2 e 2. Tá? E o fóton B está aqui na posição B1. Né? Agora, para o referencial linha, eu peguei uma hipérbole, né? Então o instante 1 aqui nesse referencial linha corresponde a todos os pontos que estão em cima da hipérbole, corresponde a uma unidade, né? Então, para o referencial linha, uma unidade é aqui nesse ponto. Da mesma maneira que no referencial sem linha, uma unidade é aqui. E aí, se você pega todos os eventos simultâneos para o referencial linha, nesse instante, como a gente já aprendeu, eles vão ter que estar em cima dessa linha que é paralela a esse eixo. E aí, quando você faz isso, e pega a interseção aqui com as linhas mundo dos dois fótons, você vai ver que para esse instante, uma unidade no referencial linha, a esfera dele vai ter o fóton A, vai estar nessa posição, e o fóton B vai estar nessa posição. Tá? Então, e no referencial sem linha, esses fótons A e B vão estar nessas outras posições, ou nesses outros eventos, né? Então, a esfera a esfera de luz para um ou para o outro, elas são exatamente compostas pelos mesmos fótons, né? A única diferença é que são esses mesmos fótons, mas vistos em instantes diferentes, né? Então, para o referencial linha, ele está vendo o fóton A nesse evento que está no futuro, porque ele está mais para cima, né? Ele está no futuro do A1. E o fóton B, aqui para esse referencial, ele está aqui, que ele está no passado do B1. Tá? Então, é uma coisa curiosa. Digamos que esse aqui é um instante 1 nesse referencial, e você pega lá todos os fótons que fazem parte da esfera para esse referencial. Em particular, você pega esse fóton A nessa posição e o fóton B nessa posição. Para o referencial linha, a esfera é feita pelos mesmos fótons, sendo que parte deles vai estar no futuro do que é visto no referencial sem linha, e parte desses outros fótons vai estar no passado, com relação à esfera do referencial sem linha. Tá? Então, digamos, dessa maneira que você resolve esse problema de como é possível você ter essa esfera
com dois centros, né? É porque a esfera é composta pelos mesmos fótons, mas só que vista em instantes diferentes, por referenciais diferentes. Tá legal? Eu não sei, espero que tenha ficado claro para vocês. Quer dizer, é só você pensar um pouco em cima desse desenho. E com certeza eu tenho. Bom, acredito que se você tentasse pensar só de maneira tridimensional, você nunca ia conseguir, ou seria muito mais difícil você compreender isso sem usar esse diagrama, né? É muito mais fácil, digamos, usando esse poder de visualizar em 4 dimensões que vocês obtiveram nessa aula, né? Você consegue entender isso. E depois a gente vai falar daquele outro problema, aquele outro paradoxo, talvez a aula que vem, daquele paradoxo de uma barra. Bom, depois a gente fala sobre isso. A gente vai discutir outras questões usando esses diagramas, que normalmente vai ficar bem fácil entender o que está acontecendo com esses diagramas. Tá? Mas eu vou agora fazer um exercício que eu queria ter feito a aula passada, mas eu não tive tempo, então eu vou fazer agora. Então, muitas vezes eu escuto algumas pessoas falarem: pois é, determinado filme de ficção científica fala lá que uma nave espacial foi a 20 anos-luz, uma estrela a 20 anos-luz, e para os astronautas passou 2 anos. Isso está errado, isso é um erro gravíssimo, porque isso ia violar o fato da velocidade da luz, um objeto nunca viajar acima da velocidade da luz. Né? Será que realmente está errado? Ou então, às vezes, alguma pessoa fala: a gente nunca vai poder ir para uma estrela que está a 1000 anos daqui da Terra, porque a pessoa, para ir lá, teria que, com certeza, viver mais de 1000 anos, porque a nave nunca podia passar da velocidade da luz. Né? Bom, será que isso é verdade? Então, vamos ver se realmente isso é verdade ou não, essas afirmações que eu acabei de falar. Né? Então, vamos resolver esse probleminha, que é o seguinte: suponha que tem uma nave, uma viagem espacial, uma nave que vai para uma estrela X, que está a 1000 anos-luz de distância da Terra, e o grupo de astronautas quer ir para essa estrela a 1000 anos-luz em 10 anos, passando 10 anos para eles. Tá? E a pergunta é: qual deve ser a velocidade que essa nave deve ter, considerando que, desprezando o tempo que ela acelera? Tá? E depois, quanto tempo vai passar para os habitantes da Terra? Né? Então, você quer ir, os astronautas querem ir para uma estrela que está a 1000 anos da Terra, e eles querem que passe só 10 anos para ele. Será que isso é possível, andando a velocidade abaixo da luz? Então, eu já fiz aqui um desenho do que acontece. Então, a Terra é o referencial sem linha, a nave é o referencial com linha, que está viajando a velocidade v, e, bom, aqui está lá a estrela. Tá legal? Então, para o referencial da Terra, o deslocamento que a nave vai fazer vai ser isso aqui, no referencial dela. Vai ser um ΔX nessa coordenada aqui do referencial dela. Né? Isso aqui que tem 1000 anos. Né? Então, esse ΔX, que é 10 a 3 anos-luz, isso aqui você pode reescrever isso aqui como 10 a 3 anos vezes a velocidade da luz. Né? E aqui, se a luz está usando metros por segundo, aqui você tem que, esse ano significa que você tem que multiplicar 10 a 3 vezes 360 vezes blá, 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 até pegar tudo em segundos. Tá? Mas eu vou escrever assim, dessa maneira. Tá? Para a Terra, o tempo da viagem vai ser ΔT no referencial dela, sem linha. Então, isso aqui vai ser o tempo de viagem. Visto da
Terra, né? E agora, para a nave, o tempo que passa para a nave, como para a nave as pessoas estão paradas nesse referencial linha, então vai ser aquilo que a gente chamou do tempo próprio, né? Então, ΔT, isso aqui é o tempo que passa para a nave. Tempo de viagem visto da nave. Agora, a gente viu que a maneira como a gente relaciona esses dois intervalos de tempo é dessa forma daqui. Opa. Tá legal? Essa é a maneira como a gente faz a relação. E eu quero que esse delta tal seja 10 anos. Agora, a velocidade da nave vista pela Terra ela vai ser o quê? Bom, supondo que a nave, ele fala para considerar que a viagem é sempre com velocidade constante, desprezar o tempo que ela acelera. Então, você pode falar que essa velocidade vai ser o quê? Vai ser a distância que a nave vai percorrer vista pela Terra, dividido pelo intervalo de tempo que vai levar essa viagem, também vista pela Terra. Essa que é a definição de velocidade, né? Vista pela Terra, né? Agora é só a gente substituir os valores, né? Então a gente tem que o ΔX, que é a distância que a nave vai percorrer, né, vista pela Terra, é 10, bom, foi como eu escrevi aqui, 10 a 3 anos multiplicado por C. Dividido pelo ΔT, que é isso aqui, 10 anos dividido por raiz de 1 menos V quadrado C quadrado. Tá? Então, aqui eu tenho esse anos aqui de cima e o de baixo, eu posso cancelar, que aqui é aquele fator que eu falei, que eu multiplicaria por 365 vezes 60, vezes 24, vezes 60, vezes 60, eu cancelo em cima e embaixo, né? Eu posso tomar esse C, eu posso simplificar aqui o 10 com esse 3, vai me dar um 2 ali em cima, posso passar o C para baixo dividindo, e aqui vai ficar o inverso do inverso da raiz. Bom, uma coisa cancela a outra, eu posso escrever dessa maneira. Daqui eu posso tomar o quadrado dos dois lados, então vai ficar V quadrado C quadrado igual a 10 a 4, que multiplica 1 menos V quadrado sobre C quadrado. Daí a gente tem o seguinte, eu posso, esse 10 a 4 que multiplica esse V quadrado C quadrado, eu passo para o outro lado, né? E aí a gente vai ter o seguinte, eu coloco o V quadrado C quadrado em evidência, então vai ser 1, bom, como 10 a 4 passa para o outro lado, muda o sinal, e do lado direito ficou só aquele 10 a 4, né? Daqui a gente vai ter o seguinte, eu vou ter V sobre C é beta, então aqui está beta quadrado igual a 10 a 4, que é 10.000, dividido por esse 10 a 4 mais 1 é 10.001, né? Que vai lá para o outro lado dividindo. E aí daqui, bom, tá, e aí daqui eu tenho que o beta vai ter que ser a raiz quadrada disso. Se você coloca na calculadora, o valor que você pega é esse aqui.
e você vê que isso aqui é menor que 1, que está correto. Significa que eles realmente podem, passando 10 anos para eles, eles conseguem fazer uma viagem a uma estrela que está a 1000 anos-luz, sem nunca passar da velocidade da luz. Tá? E aí depois a segunda coisa que ele pede é quanto tempo passou para a Terra. Os astronautas passaram 10 anos. Quanto tempo passou para a Terra? Bom, é só substituir nessa expressão daqui, que a gente tinha usado, colocar os valores, né? O delta tal era 10 anos, dividido, então aqui fica 1, menos v quadrado sobre c quadrado, é justamente isso aqui, né? 10.000 dividido por 10.001. Agora, 1, eu posso reescrever 1 dessa maneira aqui, mais conveniente. 10.001 dividido por 10.001. Não mudou nada, né? E aí daqui a gente vai ter o seguinte, então eu vou ter 10 anos dividido, então aqui em cima 10.001 menos 10.000 dá 1. 1 sobre raiz de 10.001. E bom, se você faz a conta disso aqui, quer dizer, isso aqui vai dar 10, bom, se você fizer a conta, isso aqui vai dar aproximadamente 1000,05 anos. Ou seja, para a Terra, realmente vai ter que passar mais de 1000 anos a viagem, para eles viajarem essa distância. Mas para os astronautas, eles conseguem fazer isso passando 10 anos para eles, né? Mas aí você pode falar, isso aqui não foi muito... digamos, aqui você está considerando sempre ele viajando com essa velocidade enorme, constante, mas como que ele consegue chegar a essa velocidade? Isso não é muito prático, né? Então, a gente vai... seria interessante fazer a conta saindo de velocidade zero, né? Então, isso é exatamente a conta que a gente vai fazer daqui a 2 aulas. Daqui a 2 aulas, a gente vai mostrar, eu vou fazer essa conta, que para o caso de um movimento com aceleração constante, em relatividade restrita, o deslocamento de um objeto com aceleração constante, supondo que a velocidade inicial é 0, o que a gente vai deduzir é que a equação que ele vai satisfazer vai ser essa aqui. Onde CH é cosseno hiperbólico. Tá? Então, isso a gente vai deduzir na aula que vem. Quer dizer, 2 aulas. Essa é a equação de uma partícula com aceleração constante, onde esse tal é o tempo, digamos, se é uma nave espacial, é o tempo para as pessoas na nave. Tá? E se você coloca aqui nessa equação, digamos, considera uma nave que sai daqui da Terra com velocidade 0, ela tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado durante 10 anos. Essa aceleração faz com que eles sintam como se estivessem na gravidade da Terra, né? Se você coloca esse número nessa equação, a aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado durante 10 anos, constante, a distância que ele vai percorrer vai ser em torno de 17.600 anos-luz. Isso a gente vai calcular em breve, né? Um pouquinho mais que isso. Tá? Então, a princípio, seria possível fazer uma viagem até, em 10 anos, a 17.000 anos-luz da Terra. Né? O problema é um problema dos engenheiros, né? Conseguir um motor que faça isso, né? De produzir essa aceleração por todo esse tempo, né? Mas fisicamente não tem nenhum problema. E a gente vai mostrar que ele nunca vai passar da velocidade da luz. Tá legal? Mas, bom, isso a gente vai ver daqui a umas 2 aulas.
tá? Mas só adiantando para ver o que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bom, então tá, a gente continua falando mais sobre isso lá na aula que vem. Até mais então.